Recentemente, eu gravei um vídeo mostrando a venda de um dos meus fundos imobiliários. Era um fundo que não fazia mais sentido manter na carteira por conta da minha estratégia, e eu acabei aí se desfazendo dele. Até mesmo, pessoal, para diminuir a minha exposição em fundos de papel, já que eu pretendo aí seguir daqui para frente ter um patrimônio dividido em 80% fundo de tijolo e 20% em fundos de papel. Mas o que chamou bastante atenção foi a quantidade de comentários sobre qual procedimento que a gente precisa seguir depois que se vende um fundo imobiliário, para ficar em dia com a Receita Federal. E pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo, para a gente falar um pouquinho a respeito desse assunto, que muita gente ainda tem dúvida. Vamos lá, primeira coisa, quando você compra um fundo imobiliário, você se torna dono de um pedaço de um imóvel. E esse pedacinho vai te render um aluguel todos os meses, conhecido como dividendo. E esse dividendo que você recebe mensalmente é livre de imposto. Ele cai limpinho na sua conta e você faz o que bem quiser com ele, O melhor destino, claro, é reinvestir essa grana, Mas fica a critério de cada um. Por outro lado, a partir do momento que você compra um fundo imobiliário e resolve vender, aí sim, meu amigo, aí o negócio é mais embaixo. É verdade. Você é obrigado a pagar 20% de imposto caso você tenha ganho de capital, Ou seja, se obteve lucro sobre essa venda. Por exemplo, comprou 10 cotas de um fundo e pagou R$1.000 e depois de algum tempo vendeu por 1.200, logo obteve um lucro de R$200. Em cima desses R$200 você precisa aí pagar 20%, ou seja, R$40 de imposto. Vale reforçar que o cálculo deve ser feito apenas sobre o lucro e não pelo valor total. Beleza, a gente já sabe aí que tem que pagar esse imposto quando vende um fundo imobiliário com lucro, mas como é que a gente faz para pagar isso? Nem pense que vai chegar um boleto aí na sua casa para você pagar. Infelizmente, é de responsabilidade do investidor se virar. É preciso emitir uma DARF através do site Sicalc Web, mas tem a opção de pagar diretamente pelo seu banco, Eu mostro isso já na prática. A DARF, pessoal, é uma espécie de boleto, que serve para a gente pagar nossos impostos para a Receita Federal. O vencimento desse boleto vai ser sempre até o último dia do mês seguinte da venda do fundo imobiliário. No meu caso, por exemplo, eu vendi um fundo em maio. Se eu tive lucro nessa venda, eu emito uma DARF agora em junho e o vencimento será até o dia 30/6. Mas no meu caso em específico eu não tive lucro, Na realidade eu vendi até no prejuízo. E dessa forma eu não preciso pagar imposto, Afinal de contas não tem como você pagar imposto de um prejuízo que você teve. Neste caso o que dá para fazer é guardar esse valor que eu tive de prejuízo, deixar anotado em algum lugar, registrado numa planilha, enfim, para que numa possível outra venda com lucro eu desconte esse prejuízo. Por exemplo, comprou aí por R$1.000, vendeu por 800, logo prejuízo de R$200. Aí no mês seguinte, vendeu outro fundo imobiliário, pagou 1.500 e vendeu por 1.800, neste caso R$300 de lucro. Dessa forma, você pode aí abater esses R$300 que você teve de lucro com um prejuízo de 200. E assim, o seu lucro no final das contas foi de R$100. E dessa forma, o valor do imposto seria de 20% sobre os R$100. Portanto, R$20 de imposto. E dito tudo isso, vamos aqui na prática emitir uma DARF, através do portal Sicalc Web, da Receita Federal. Mas lembrando que você pode ir diretamente no site do seu banco e fazer o pagamento por lá. Ainda mais agora, que a Receita Federal retirou o código de barras do documento, Ou seja, de qualquer forma, você vai precisar ir lá no site do seu banco fazer o pagamento por lá. Mas eu vou mostrar o porquê que eu acho importante a gente emitir a DARF, principalmente para nós que estamos iniciando aí nesse mundo de investimento. Vamos lá, vamos emitir a DARF aqui. A gente clica em preenchimento rápido. Agora é só preencher as informações, CPF e data de nascimento. No campo código, a gente coloca 6015, ganhos líquidos na Bolsa de Valores. Período de apuração foi o mês que a gente fez a venda. Vamos colocar aqui como exemplo o mês de maio, 5 de 2022. Aí o sistema já traz a data de vencimento, que no caso é o último dia do mês seguinte, 30/6. Valor principal é os 20% do lucro que você teve, No exemplo que a gente citou, comprou fundos imobiliários por R$1.000 e vendeu por 1.200, R$200 de lucro. 20% de 200 dá 40. Neste caso, a DARF será emitida aí no valor de R$40. É sempre isso, veja qual foi o seu lucro, tira 20% e emite a DARF. Lembrando, pessoal, que você pode considerar também as taxas que você teve aí na compra do fundo. Como a minha corretora não cobra nada de corretagem, e as demais taxas são insignificantes, eu particularmente nem considero. Vamos colocar aqui R$40 e agora clique em calcular. Pronto, agora é só emitir a DARF, pessoal, que é este documento aí que vocês estão vendo. Mas reparem que não tem código de barras, E como é que a gente vai pagar essa encrenca? Na verdade,
eu emiti a DARF para facilitar o preenchimento das informações lá no site do meu banco, onde de fato nós faremos o pagamento. O meu banco, pessoal, é o Santander. Cada banco tem uma carinha e você vai ter que procurar por aí. No caso do Santander, eu clico em pagamentos e recargas. Aqui em pagamentos de imposto tem a opção de DARF. E agora é só preencher esses campos. E por isso que eu achei importante emitir a DARF, pois praticamente é copiar e colar as informações. Basta ir olhando, né, a numeração dos campos e transferindo. Campo de número 1 é o nome da pessoa. O campo 2 é a data de apuração, no meu caso 31/5/2022. Campo 3, CPF. Campo 4, Código da Receita, que é o 6015, que se trata de lucro na Bolsa de Valores. Campo 5 é o número de referência, provavelmente a gente ia ficar perdido no que preencher aqui, mas olhando na DARF emitida, o campo está em branco, ou seja, não precisa preencher nada, né? Por isso, nesse primeiro momento, eu acho importante, né, a gente emitir a DARF apenas para a gente ir olhando aí, aprendendo no que preencher em cada campo. Depois que decorar, aí sim a gente pode ir direto no banco aí preencher as informações. E assim, basta preencher todas as demais informações, né, inclusive, claro, o valor do imposto, continuar, conferir as informações e pagar. É um negócio chato, pessoal, mas não tem jeito. A gente precisa fazer isso para ficar em dia aí com a Receita Federal. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Bons investimentos e eu te espero para o próximo vídeo. Tchau!